Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero aqui falar sobre 8 razões o porquê que Jesus foi morto pelos judeus. 8 razões o porquê que os judeus resolveram matar Jesus, o porquê eles perseguiam e, consequentemente, matou Jesus. Biblicamente nós entendemos que foi os judeus quem, na verdade, planejou, a matar Jesus. Se fosse por Pilatos, pelo Império Romano, eles não teriam matado Jesus, mas os judeus quem instigaram Pilatos, e Pilatos, por sua vez, ele fez a vontade dos judeus. Quando falo os judeus, eu me refiro aos partidos religiosos influentes nos dias de Jesus, a saber, os fariseus, os saduceus, os herodianos, também a classe sacerdotal, Caifás, Anás e o sumo sacerdote. Então eles se reuniram em concílio para matar Jesus. E eu quero apresentar para os irmãos 8 razões o porquê que eles resolveram matar Jesus. A primeira razão é sobre a realeza de Jesus, ou seja, a primeira razão deles matar Jesus é por causa da realeza de Jesus. Por exemplo, em Mateus 2, verso 2 ao 3 e o verso 16, diz que Jesus ele é rei. Ele veio com a função de rei, ele veio para reinar sobre Israel, sobre a humanidade. No Evangelho de João 18, verso 33, tem uma passagem bastante interessante sobre essa questão, sobre a realeza de Jesus. Veja o que aqui diz o texto sagrado de João 18, verso 33. Respondeu Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Porque Jesus está respondendo uma indagação feita por Pilatos, onde o mesmo pergunta: és tu o rei dos judeus? Então Jesus responde dizendo que se o reino dele fosse desse mundo, ou seja, se o reino dele fosse terreno, físico, logo os judeus lutariam para que ele não fosse morto, não fosse entregue à elite religiosa, ao sumo sacerdote, aos fariseus naquela época. Então, por ele falar que é rei, por a Bíblia afirmar que o reinado, a realeza de Jesus, por essa razão ele é perseguido. A segunda razão, Jesus ele é morto pelos judeus por simplesmente falar a verdade. Isso, justamente, por simplesmente falar a verdade. Jesus ele é morto pelos judeus por falar a verdade. Porque os judeus viviam na mentira. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E logo, aqueles que vivem na mentira, logo é filhos do diabo. Então, Jesus ele é perseguido e consequentemente morto por simplesmente falar a verdade. Em Lucas 4, versículo 21, 29, fala justamente sobre isso, sobre em Jesus falar a verdade e por essa razão ser perseguido. O texto bastante interessante é João 8, verso 40, que diz, abre aspas, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho falado a verdade, que eu tenho ouvido de Deus. João 8, verso 40. Ou seja, Jesus, por falar a verdade, os judeus planejavam matar Jesus por simplesmente falar a verdade. Não somente Jesus foi morto por falar a verdade, mas também João Batista fora morto por Herodes por simplesmente falar a verdade e denunciar o pecado do mesmo.
Não somente Jesus e João Batista foram mortos por falar a verdade, mas também os apóstolos Pedro, João, Tiago, Paulo, todos eles foram mortos por falar a verdade. Então, muitos de nós somos perseguidos, somos criticados, somos às vezes taxados como santarrões, como fanáticos, por simplesmente falarmos a verdade. E quem é a verdade senão Cristo? Porque eu mesmo disse lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, aquele que está em Cristo, ele vive na verdade, ele vive a verdade, ele prega a verdade. Glória a Deus. Por quê? Porque Cristo ele é a verdade. Então Jesus ele é a fonte da verdade. Então ele não podia falar mentira, mas ele falava a verdade. Ou seja, ele chamava os fariseus de hipócritas. Ele chamava os fariseus de raça de víboras. Ele denunciava, ele falava a verdade, doe quem doer. Então por essa razão Jesus ele é perseguido e consequentemente morto pelos judeus. A terceira razão, Jesus ele é perseguido e consequentemente morto por simplesmente curar no sábado. Curar no sábado. Os religiosos, os fariseus, os rabinos, os judeus religiosos, fanáticos, apegados mais à tradição dos homens do que à própria palavra, eles guardavam o sábado como algo muito mesmo, extremamente sagrado. Guardava o sábado de uma forma muito radical, de uma forma muito religiosa. E para você ter uma ideia, havia uma tradição judaica que dizia que no dia de sábado ninguém podia fazer nada, não podia pegar em peso, não podia fazer absolutamente nada, porque era o dia sagrado. E por essa razão Jesus ele é perseguido e consequentemente morto. Um texto bastante interessante é João 5, verso 16, quando Jesus, por sua vez, após curar um coxo que estava no tanque de Betesda há 38 anos, ele é questionado, ele é criticado pelos judeus por curar esse coxo no dia de sábado. E veja o que aqui diz o texto, verso de número 16 de João 5. E por isso que os judeus procuravam matar Jesus por fazer essas coisas no dia de sábado. Ou seja, por ele curar no sábado, ele é perseguido e consequentemente morto pelos judeus. A quarta razão, inveja. Jesus ele é perseguido e morto pelos judeus por simplesmente eles terem inveja de Jesus. Um texto bastante interessante é João 11 e verso de número 47 e 48, quando diz, depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Ou seja, por causa da inveja que os judeus tinham de Jesus, da fama de Jesus, dos milagres que Jesus realizava, do poder que ele tinha, da graça, da unção que ele tinha, ele é perseguido e consequentemente morto. Jesus é perseguido, ou seja, os judeus têm inveja de Jesus não pela pessoa em si, mas pela unção, pela graça que ele tinha, pela pessoa manifesta de Deus na vida do homem Jesus, da pessoa de Jesus. Então, por causa da unção, por causa da graça, Jesus ele é perseguido. Então, há uma inveja muito grande ali sobre Jesus, há um olho muito grande ali sobre Jesus. A quinta razão, ignorância. Então, muitos matou Jesus por causa da ignorância. Atos 3, verso 17. Diz o texto: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Ignorância aqui é uma pessoa leiga, uma pessoa que não estuda, uma pessoa que ignora a informação, ignora o conhecimento. Então, muitos ali iam na onda dos fariseus e resolveram matar Jesus. Ou seja, muitos na hora de escolher Jesus, escolheram Pilatos. Por quê? Por falta de informação, por falta de conhecimento, simplesmente por ignorância. Ou seja, muitos hoje em dia negam também
a existência de Jesus como pessoa e também nega a existência de Deus como ser divino, simplesmente por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, por falta de informação. E o que é que a Bíblia diz? O meu povo perece por não examinar as Escrituras. O povo perece, o povo peca, o povo erra por não conhecer, por não examinar, por não estudar a palavra de Deus. Amém? Então a sexta razão é: Jesus ele é morto para cumprir as profecias que o Pai no Antigo Testamento revelara, usar os seus profetas para falar a respeito da sua morte. Ou seja, Jesus ele morre para cumprir as profecias ditas no Antigo Testamento. A sétima razão, por reivindicar ser filho de Deus. Então, por ele falar várias vezes que era filho de Deus e Deus, o Pai, era o seu Pai, ele, por sua vez, era perseguido e, consequentemente, morto pelos judeus, simplesmente por falar que era filho de Deus. A oitava razão, melhor dizendo, Jesus ele é morto por incredulidade, ou seja, muitos mataram Jesus, os judeus mataram Jesus por incredulidade, ou seja, muitos não creram que Jesus de fato era filho enviado pelo Pai, era de fato o Messias. É interessante que até hoje muitos